Olá, meu nome é Sheila Carminati, eu sou advogada fundadora do escritório Carminati Dangui e hoje eu vim falar com vocês sobre o regime de multipropriedade, também conhecido no mundo como timesharing. A respeito do timesharing ou da multipropriedade, ele na verdade não é um instituto novo, já existia, já era feito, mas sem aquela segurança jurídica, né? Ele começou a ser feito com a segurança jurídica devida depois que surgiu a Lei 13.777 de 2018, que começou a vigorar em fevereiro de 2019 e que regulamenta, né, traz uma pacificação para esse tema. O que a gente pode falar sobre a multipropriedade? Um exemplo assim, você gostaria de passar as suas férias em Porto de Galinhas, mas você não tem dinheiro para pagar um hotel com tudo incluso. Também você não tem dinheiro para pagar, por exemplo, um imóvel pé na areia, né? Você quer comprar lá uma casa maravilhosa, mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade financeira. Então, o que surgiu para resolver essa situação? As pessoas poderem fazer turismo, poderem viajar e conhecer, passar suas férias em lugares diferentes, né? Sem elas precisarem comprar um imóvel como um todo. Para resolver essa situação, você pega um imóvel, por exemplo, uma cobertura em Balneário Camboriú, e você divide essa propriedade desse imóvel pelo número tempo, de períodos de tempo que você gostaria de colocar para disponibilidade. Então, por exemplo, eu quero que cada proprietário, né, ele tenha a disponibilidade do imóvel por 15 dias, por 14 dias, né, na verdade. Por 14 dias eu quero que cada pessoa possa utilizar. Então, eu sou dona desse imóvel por 14 dias. A outra pessoa que comprar vai ser dona do imóvel por 14 dias. E esse é o conceito da multipropriedade. Então, é um compartilhamento do mesmo imóvel por períodos determinados de tempo. Como é que funciona a questão desse condomínio físico temporal que a gente chama, né? Ele segue as mesmas regras de um condomínio normal, condomínio edilício, por exemplo, um condomínio assim em que você mora de fato, né? Para aquilo que a Lei 13.777 não trouxer nada em específico. Além disso, ela traz algumas regrinhas que eu vou explicar daqui para frente. Então, esse condomínio, ele é não necessário que tenha mais de um proprietário. É um dos acho que é o único condomínio que não precisa de mais de um proprietário. Por quê? Porque, embora ele seja dividido em frações, uma única pessoa pode ser dona de todas essas frações. Então, eu, Sheila, quero comprar todas as 52 semanas que tem num ano civil. Eu vou ser dona de 52 frações e eu posso depois vender ou posso alugar essas frações de tempo. E o condomínio não deixa de existir. Então, só eu sou dona, mas ainda permanece o condomínio. A questão das frações, elas são indivisíveis. Então, a lei prevê que o mínimo de dias que cada fração tem que ter é de 7 dias, seguidas ou intercaladas, né? Eu não posso dividir essa fração de tempo. Por exemplo, eu vou vender 3 dias meu e vou ficar com o restante. Não posso fazer isso. Eu tenho que comprar ou vender apenas no mínimo 7 dias, né? Ou no mínimo a quantidade de dias que tiver especificado para aquele caso. Digamos que naquela multipropriedade foi definido que é 14 dias, né? Eu tenho que, se eu vender, eu vou vender 14. Se eu comprar, eu vou comprar 14. Ou então eu não vou poder fazer essa divisão. Se o mínimo é 14, eu tenho que comprar ou vender 14. Se o mínimo é 7, eu tenho que vender ou comprar 7. A questão da inadimplência. Digamos lá que várias pessoas são donas desse imóvel, né? Cada uma pode usar ele por 7 dias. E um desses donos multiproprietários, que a gente vai chamar, ele fica inadimplente. Ele não paga o condomínio, ele não paga o IPTU, não paga as coisas que ele deveria estar pagando ali, né?
e todos os outros estão pagando normalmente. Quem estiver pagando normalmente vai poder utilizar o imóvel normalmente. Quem não tiver adimplente, o condomínio vai poder, condomínio multiproprietário, tá? Aquelas, vamos dizer, várias pessoas que são donas do mesmo imóvel. Ele vai poder ingressar com uma ação notificando esse multiproprietário, falando para ele assim, ó, ou você paga, você está em mora, ou você paga em tanto tempo, ou a gente vai adjudicar, ou seja, a gente vai pegar para nós esse tempo e você não vai poder utilizar. É isso que vai acontecer. Ele pode purgar a mora, ou seja, pagar o que ele está devendo, e daí voltar a usufruir daquele período de tempo que ele tem, ou ele vai poder ficar sem pagar, né? Mas ele vai perder o imóvel, vai perder aquele período de tempo dele. A questão da instituição de condomínio. Quando várias pessoas são donas de um único imóvel, a gente fala que isso é um condomínio. Não é diferente com a multipropriedade. Para instituir esse condomínio, precisa-se de uma convenção de condomínio também. Então, uma convenção de condomínio, ela vai ter algumas regras que vão ser básicas para ser estabelecido. Então, vai ter que ser estabelecido quais os períodos que cada pessoa vai ter, né? Então, cada multiproprietário terá 14 dias, cada multiproprietário terá 7 dias, cada multiproprietário terá 21 dias. É de 7 em 7, tá? Porque o mínimo é 7. Esse condomínio também vai ter que prever lá sua convenção de condomínio que o condomínio é indivisível. Então, se eu quiser falar assim, não quero mais estar em condomínio, vou sair do condomínio, quero dividir isso daqui, não pode. Esse é o único tipo de condomínio que é indivisível. Não pode dividir, nem que você entre judicialmente, você não vai conseguir. O condomínio da multipropriedade é indivisível. Tá? Tem até uma certa discussão, alguns autores dizem, e se a unanimidade dos multiproprietários quiser extinguir o condomínio? Alguns autores, alguns doutrinadores falam que não pode e alguns doutrinadores falam que é possível, né? Mas a lei ela não fala nessa possibilidade de extinção. A fração mínima, como eu falei para vocês, é de 7 dias e esses 7 dias eles podem ser usufruídos de 3 formas. Isso também vai ser estabelecido pela Convenção de Condomínio. Ou a pessoa vai utilizar ela sempre na mesma época do ano, por exemplo, toda semana de Natal esse imóvel vai pertencer para fulano. Toda semana de ano novo vai pertencer para ciclano. Toda semana de 7 de setembro vai pertencer para Beltrano. Essa é a definição fixa de fruição dessa fração de cada um dos multiproprietários. Mas também tem a divisão flutuante, que a gente chama. O que é divisão flutuante? Então, você não tem pré-estabelecido e vai ser todo ano feito um sorteio para definir quais vão ser as semanas de cada multiproprietário, dando a oportunidade isonômica de todos participarem, todos vão ter a mesma chance que os outros. Então, essa é uma condição essencial para que se faça essa distribuição flutuante. E aí também pode ser feita a divisão mista, que é entre flutuante e fixa. Eu estabeleço assim: você tem direito a 14 dias. Esses 14 dias, 7 dias vai ser por sorteio e 7 dias está já pré-definido. Um exemplo, né? Ou eu digo assim: na alta temporada você vai ter uma semana e na baixa temporada você vai ter outra semana, né? Lembrando que são cada vez 7 dias. Eu não posso fazer, por exemplo, 3 dias aqui e 2 dias ali. Isso não pode. E aí você faz um sorteio apenas, por exemplo, para definir em qual semana da alta temporada que a pessoa vai usufruir do seu direito. É muito interessante, mas tem que ser bem regulamentado, né? Para que não haja nenhum tipo de questionamento de eu não pude utilizar nenhuma vez durante o verão, né? A pessoa que está comprando, ela tem que saber exatamente o que ela está comprando, para ela não ser enganada.
Outra questão. Na multipropriedade, não é possível ter mais de um titular por imóvel. Então, a menos que eles sejam casados. Eu quero comprar uma fração de tempo de uma multipropriedade em São José dos Campos. Eu não posso comprar junto, por exemplo, com a minha mãe. Eu não posso comprar junto com o meu pai, com o meu avô, com o meu tio. Eu posso comprar junto com o meu marido ou com o meu companheiro também, né? No caso, a questão da união estável também pode. Mas nesses casos você não pode ter mais de um titular, isso é previsto em lei. Questão de IPTU e condomínio vai ter que ser pago por todos os condôminos e além, por exemplo, deles terem que pagar o condomínio do imóvel, né? Dentro de um apartamento, eu tenho o condomínio da multipropriedade. Eu vou pagar essa taxa de condomínio. Se o imóvel, o prédio, por exemplo, ele tiver um condomínio do prédio também, o condomínio edilício, que a gente chama, todos os proprietários daquele imóvel, ou seja, todos os proprietários do apartamento, vão ser obrigados solidariamente pelo pagamento do condomínio edilício, ou seja, do condomínio pro prédio e não do condomínio pro apartamento. Todos eles também vão ser obrigados solidariamente ao pagamento do IPTU. O que quer dizer ser obrigado solidariamente? Quando eu sou obrigado solidariamente, se um estiver devendo, né, por exemplo, falta R$ 10 para inteirar o condomínio, vai estar devedor. E aí o condomínio edilício, ele vai poder cobrar isso de qualquer um dos proprietários daquele apartamento, ou de todos ao mesmo tempo. Então a dívida é de todos individualmente e também ao mesmo tempo, né? Isso é algo perigoso porque se eventualmente alguma das pessoas deixar de pagar a sua parte, faltar dinheiro para pagar o condomínio, faltar dinheiro para pagar o IPTU, todos podem ser demandados. Claro que aí eles vão lá, vão pagar e vão cobrar da pessoa que está inadimplente. Mas é algo que a lei traz, né, para evitar que haja essa inadimplência de IPTU, que é um tributo, né? É algo que existe muito interesse arrecadatório por trás, então é bem regulamentado para que não aconteça essa situação. Na questão de haver separação, eu falei para vocês que só os cônjuges podem ter essa divisão, né, da mesma fração. E se eles se separarem, Sheila, como é que vai fazer? Aí você vai dividir esses 7 dias? Não. Para a separação, ou os dois vão continuar sendo donos dos 7 dias e vão ter que achar um jeito de conviverem. Um ano você usa, um ano eu uso. Ou algum deles vai ter que renunciar para o outro. Né? Então, vamos dividir o carro, fica para você, e a fração da multipropriedade fica para mim. Vai ter que ser feito uma combinação. Porque não dá, como eu falei para vocês, para dividir. Se eu tenho direito a 14 dias, eu não posso dividir esses 14 dias dizendo assim: ah, são 7 dias para o meu ex-marido, 7 dias para mim. Não. Ou o condomínio estabeleceu que a fração mínima é 7. Não posso dividir 3 para o meu ex-marido e o resto para mim. Não pode. Tá? Ou os dois ficam sendo proprietários, mesmo separados, ou vai ficar só para um deles e o outro vai ter que renunciar. No caso de morte, tem bastante discussão ainda, porque como é instituto novo, né? Mas digamos que eu morra e eu tenha filhos, tenho 2 filhos. Eu era proprietária de uma multipropriedade lá em Balneário Camboriú. Esses meus 2 filhos vão ficar sendo os dois, né, como titulares, como é que eu vou dizer, de cotas da multipropriedade. Então, metade da multipropriedade vai ser de um, metade do outro, mas para o condomínio de multiproprietários, eles vão ser uma coisa só. Eles vão ser uma pessoa só, tá? Não tem como extinguir, não tem como dividir isso. Como eu falei, não vai dar para os herdeiros dividirem isso e colocarem que 3 dias vai ser para um e 2 dias vai ser para outro. Não dá para fazer isso, tá?
A questão do máximo de ocupantes é algo que traz bastante discussão quanto às pessoas que estudam essa matéria, porque seria uma restrição no seu direito de propriedade. Mas a lei diz claramente que a convenção de condomínio, ela tem que estabelecer, não ela pode, ela tem que estabelecer qual o número de pessoas ao mesmo tempo que vão poder usar aquele imóvel. Então, eu tenho um apartamento lá e essa convenção de condomínio da multipropriedade vai dizer assim: olha, quando você estiver usando a tua fração, cada multiproprietário vai poder ter 5 pessoas contando com ele ou não contando com ele ao mesmo tempo. Se eventualmente colocar 6 pessoas lá além dele, ele vai responder com uma multa, ele vai pagar multa. Se ele reincidir, ele pode vir até a perder a possibilidade de utilização do imóvel, né, naquele tempo que seria dele, até que ele pague uma multa e seja decidido ali pelo condomínio que ele pode voltar, tá? Claro que pode ser definido que são 10 pessoas, pode ser definido que são 15, pode ser definido que são 3. Isso aí vai depender da convenção de condomínio, tá? As multas também têm que vir previstas na convenção de condomínio. Tem que haver previsão de multa simples e de multa progressiva para o caso de reincidência. No caso de muitas reincidências, aí vem essa possibilidade da pessoa ficar temporariamente impossibilitada de usufruir do imóvel. Claro, se ela fizer, por exemplo, baderna, se ela destruir o imóvel, tudo isso vai gerar multas e tem que estar previsto ali na convenção de condomínio da multipropriedade. A pessoa que é dona de uma multipropriedade, né, de uma fração de multipropriedade, ela pode vender, ela pode ceder o uso dessa fração. Então, por exemplo, esse ano eu não quero usar, eu vou ceder para minha irmã usar. Esse ano eu não quero usar, eu vou alugar. Eu posso fazer isso. No entanto, eu tenho que avisar quem? Um administrador profissional, porque obrigatoriamente o condomínio por multipropriedade, ele tem que ter um administrador profissional. Não pode ser aquele síndico que a gente está acostumado, né? No condomínio edilício, no condomínio de um prédio, no condomínio, até o condomínio que é horizontal ali de casas, né? Ele tem um síndico, ele tem alguém responsável, né? Mas não é o caso aqui, tá? Tem que ser um administrador profissional, porque é algo bem mais passível de gerar brigas, né? Essa multipropriedade é muito passível de gerar brigas, então tem que ter um administrador profissional. Por fim, a questão aqui da multipropriedade não existe preferência, regra de preferência. Quando você for vender, você não precisa dar preferência para os outros condomínios, para os outros condôminos, desculpa. Como, por exemplo, num apartamento em que você e mais dois são donos, né? Eu, meus 2 irmãos, nós temos um condomínio ali de proprietários, não de multipropriedade, um condomínio simples, né? Nesse caso, se eu for vender a minha parte, eu tenho que dar preferência para eles comprarem. Se eles não quiserem, aí eles não compram. Já na multipropriedade não existe esse direito de preferência, tá? E a extinção do condomínio por multipropriedade, ele só pode ser feito em relação à pessoa, né? Quando ela vende, está extinto o condomínio para ela. Quando o imóvel, por exemplo, se destruir, digamos que tem um maremoto, destrua o imóvel, que é lá no pé na areia, também está extinto o condomínio. E aquela questão que eu falei para vocês, de que alguns autores entendem que por deliberação da unanimidade de proprietários da multipropriedade, também poderia ser extinto o condomínio por multipropriedade. Embora a lei não traga essa possibilidade, mas alguns entendem que se pode ser constituído, também pode ser desconstituído, né? Então, assim, num panorama bem geral, isso é a multipropriedade e as suas regras. É um instituto que incentiva a parte ali
imobiliário, o mercado imobiliário, que incentiva o turismo, que também vai empregar muitas pessoas nessa parte de administração. É muito positivo para a economia, mas precisa ter bastante atenção, precisa ter bastante segurança, né? Procurar um advogado para te assessorar sempre que possível, porque pode gerar também bastante conflitos. Tá bem? E havendo qualquer dúvida, me coloco à disposição. Muito obrigada.